Olá, bem-vindo à Ignição para Matemática e Física. Na aula de hoje, vamos resolver o exame de matemática da primeira época de 2019. Fique ligado, porque neste canal eu posto vídeos de matemática e física todos os dias. E é importante que você se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de tudo o que eu falo. É muita coisa de valor que eu falo aqui no canal para ajudar você a tornar a sua aprendizagem um sucesso. E não se esqueça de partilhar este vídeo, porque há muita gente lá fora que está a precisar aprender esta matéria. Fique por dentro, porque eu e você e eu, juntos, vamos bater qualquer teste. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje. O número 1 tem como seguinte enunciado: com os símbolos complete na sua folha de respostas, de modo a obter afirmações verdadeiras. As afirmações que nós temos são: portanto, aqui a questão é preencher com estes símbolos pertence a, não pertence a, está contido em e não está contido em, nessas afirmações, de modo que elas sejam verdadeiras. Repara uma coisa: os símbolos pertence a e não pertence a usam-se quando estamos a comparar um valor numérico e um determinado conjunto, como é o caso da linha A, assim como na linha B. No caso em que estamos a comparar dois conjuntos, como é o caso da linha C, temos o conjunto Z+, e o conjunto Q. Assim, no caso do conjunto, dos dois conjuntos da linha D, este conjunto com estes números entre chavetas e o conjunto Z, vamos usar os símbolos está contido em e não, ou não está contido em. Portanto, aqui na linha A, menos 4 sobre 2 é o mesmo que menos 2, pois menos 4 a dividir por 2 dá menos 2. E os números naturais são números que começam de 0 para mais infinito: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Neste caso, menos 4 sobre 2 não pertence ao conjunto dos números naturais. 4,55 é um número real? Sim, é um número real. Então, ao conjunto dos números reais. Agora, o conjunto Z+. O conjunto Z+, é o conjunto dos números inteiros positivos. E este conjunto faz parte do conjunto Q. Pois o conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais, é o conjunto dos números inteiros, sejam positivos ou negativos, e ainda números fracionários. Logo, este conjunto Z+, está contido no conjunto dos números racionais. Na linha D, temos este conjunto com os números menos 1, menos 1 meio, 1 meio e 1. E o conjunto Z. O conjunto Z é o conjunto dos números inteiros. E como neste conjunto entre chaves nem todos os elementos são inteiros, como é o caso do menos 1 meio e 1 meio, então vamos dizer que este conjunto não está contido no conjunto dos números inteiros. O número 2 diz assim: considere as seguintes afirmações. Uma reta é paralela a um plano se... Então, para ter uma ideia do que se trata, vamos desenhar uma reta e um plano, sendo este plano paralelo à reta. Se a reta R é paralela ao plano, podemos chamar este plano de plano π. Se são paralelos, logo entre os dois não há nenhum ponto em comum. E é por isso que nós aqui vamos escolher a opção C. Então, uma reta é paralela a um plano se não tem um ponto em comum, porque eles, desde lá do menos infinito, do menos infinito até mais infinito, vão continuar paralelos e nunca vão cruzar, nunca vão ter nenhum ponto em comum. No número 3 temos o seguinte: calcule o valor numérico das seguintes expressões. Seno ao quadrado de 60 graus mais tangente de 60 graus vezes cotangente de 60 graus mais 1 sobre 2 cosseno de 45 graus. Como se pode ver aqui, nos são apresentados ângulos especiais 60
e 45. Para isso, você deve saber quais são as razões trigonométricas dos ângulos especiais. A seguir, eu vou te ajudar a construir a tabela dos ângulos especiais para depois retomarmos a este exercício. Para nós desenharmos a tabela dos ângulos especiais, começamos por colocar os respectivos ângulos, que são 0 graus, e aqui as respectivas razões trigonométricas: seno de x, cosseno de x, tangente de x e cotangente de x. A seguir, colocamos valores de 0 até 4, 0, 1, 2, 3 e 4, e em seguida colocamos raízes em cada um dos valores e depois dividimos tudo por 2. E de seguida colocamos os respectivos resultados. A raiz quadrada de 0 dá 0. 0 a dividir por 2 dá 0. Então ficamos com 0. A raiz quadrada de 1 é 1. E dividido por 2 não dá um número decimal, então vamos deixar assim na forma fracionária. A raiz quadrada de 2 não é perfeita, portanto vamos manter aqui a raiz quadrada de 2 sobre 2. A raiz quadrada de 3 também não é perfeita, vamos mantê-la. Raiz quadrada de 3 e ainda dividir por 2. A raiz quadrada de 4 vai dar 2 e ainda dividir por 2 vai dar 1. Então, agora nós já temos os valores do seno. Seno de 0 dá 0, de 30 graus dá 1 sobre 2, de 45 graus dá raiz quadrada de 2 sobre 2, seno de 60 graus dá raiz quadrada de 3 sobre 2, seno de 90 graus dá 1. Agora, para nós obtermos os valores do cosseno, basta reescrever estes valores do seno em ordem decrescente. Então, teremos aqui 1, a seguir a raiz quadrada de 3 sobre 2, aqui a raiz quadrada de 2 sobre 2, a seguir teremos 1 sobre 2 e por fim 0. Agora, para nós escrevermos os valores da tangente, basta usar esta relação que tangente de x é seno de x a dividir por cosseno de x. Assim teremos 0 a dividir por 1, vai dar 0. Aqui temos 1 sobre 2 a dividir por raiz de 3 sobre 2. Aqui vamos simplificar 2 e 2 e ficamos com 1 sobre a raiz quadrada de 3. A seguir, estes valores, a raiz quadrada de 2 sobre 2 a dividir por raiz quadrada de 2 sobre 2, são valores iguais. Sendo divididos, o resultado é 1. A seguir, vamos dividir a raiz quadrada de 3 sobre 2 por 1 sobre 2. Aqui simplificamos 2 por 2 e ficamos com a raiz quadrada de 3 sobre 1, que é a raiz quadrada de 3. A seguir, dividimos 1 por 0, portanto, vai nos dar um resultado indeterminado. Vou colocar aqui um traço. Então, para encontrarmos os valores da cotangente de x, basta levar este e colocar na ordem contrária. Então, aqui colocamos traço. A seguir, ficamos com raiz quadrada de 3. A seguir, vem 1 e por último, o 0. Portanto, é por esta via que nós construímos a tabela de ângulos especiais. Agora vamos retomar o nosso exercício número 3 do exame de matemática de 2019, da segunda época. Portanto, resolvendo esta questão, teremos seno ao quadrado de 60. Então, primeiro vamos buscar seno de 60. Seno de 60 é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, escrevemos aqui a raiz quadrada de 3 sobre 2. Mas repare que seno está ao quadrado. Então, este valor também vai ficar ao quadrado. Mais tangente de 60. Vamos consultar aqui. Tangente de 60 vai dar a raiz quadrada de 3. Portanto, vamos escrever aqui a raiz quadrada de 3 vezes cotangente de 60. Cotangente de 60 é 1 sobre a raiz quadrada de 3. Então, vamos ter 1 sobre a raiz quadrada de 3 mais 1 sobre 2
vezes cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. O passo seguinte é resolver isto, portanto, aqui vamos ter a simplificação por causa do índice da raiz quadrada que é igual ao expoente. Então ficamos com 3 e 2 ao quadrado vai resultar em 4, mais, aqui temos a raiz quadrada de 3 a multiplicar e a outra a dividir, simplificamos, pelo que vai sobrar 1, ainda temos mais 1 vezes a raiz quadrada de 2 resulta em a raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 2 vai resultar em 4. Aqui temos duas frações e uma parte inteira. Então vamos fazer MMC, que colocamos 1, 4 e 1. A seguir, 1 vezes 3 vai resultar em 3, mais 4 vezes 1 resulta em 4, mais 1 vezes a raiz quadrada de 2 resulta em a raiz quadrada de 2. Tudo isso dividimos pelo denominador comum, que é 4. 3 mais 4 resulta em 7, mais ainda a raiz quadrada de 2 sobre 4. Portanto, é desta maneira que nós resolvemos o exercício com sucesso. Exercício número 3, a linha B. Resolvendo isto, ficamos com o seguinte. Procuramos um número que, sendo expoente de 1 sobre 3, o resultado vai dar 9. Portanto, este número deve ser menos 2. Por que menos 2? Repare, 1 sobre 3 elevado a menos 2 é igual. Quando nós temos um número elevado a um expoente negativo, ele é igual ao seu inverso. Portanto, passamos a ter 3. O inverso de 1 sobre 3 é 3. E o expoente muda de sinal, fica 2. E 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que resulta em 9. Portanto, o logaritmo na base 1 sobre 3 de 9 é menos 2, mais. E aqui, qual deve ser o expoente de 5 para que o resultado seja 125? Para termos 125 a partir de 5, teremos 5 vezes 5 vezes 5. Portanto, deve ser 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. Isso dá 125. Portanto, aqui teremos mais 3, menos. E aqui, como o nosso logaritmando está na forma fracionária e a nossa base na forma decimal, então é necessário transformar a parte decimal em fracionária para facilitar a nossa resolução. E é por isso que passamos a ter logaritmo na base 9 sobre 10, porque 0,9 é o mesmo que 9 a dividir por 10, de 10 sobre 9. Portanto, nosso logaritmando continua aqui, 10 sobre 9. Continuando isto, teremos menos 2 mais 3 menos. Qual deve ser o expoente de 9 sobre 10 para que o resultado seja 10 sobre 9? Ora, nós sabemos que 9 sobre 10 é o inverso de 10 sobre 9. Então, esse número deve ser menos 1. Por quê? Porque se nós elevarmos 9 sobre 10 a menos 1, tendo em conta que qualquer número elevado a um expoente negativo vai ser igual ao seu inverso, neste caso 10 sobre 9, expoente muda de sinal para ser 1, então passamos a ter 10 sobre 9, por qualquer número elevado a 1 dá esse mesmo número. E é por isso que a terminar passamos a ter menos 2, mais 3, menos vezes menos vai dar mais, e isso vai resultar em 2. Portanto, é assim como nós resolvemos isto com sucesso.